Nós estamos dando início hoje a um novo programa aí na nossa Restart Community, que é uma coluna quinzenal com o José Roberto Duran, que é um consultor muito experiente, que tem trabalhado aí em muitas empresas, principalmente nas empresas familiares de grande porte, de médio porte, e a coluna vai ser dedicada a falar de consultoria, né? Ele tem uma especialização em consultoria voltada para resultados, né? Mas eu acho que o importante é ele também compartilhar com a gente como que a consultoria tem que dar o resultado também que ela propõe, né? E então é um joguinho de palavras aí, mas Duran, esteja com a palavra. Depois eu coordeno o perguntas e respostas aí no final, tá? Quando ele acabar aí a coluna dele. Você, Duran, com a palavra. Obrigado, Fernando. Boa noite para todos. Agradecer à comunidade essa oportunidade. E quando vocês comentaram comigo a respeito da coluna, óbvio que eu fiquei pensando como formatá-la, né? Porque é uma coluna diferente de uma coluna tradicional. Quando você faz uma coluna escrita, seja em que mídia for, por ser escrita, você define o tema, você define o espaço daquela coluna, você passa as informações que você julga relevantes e você acaba recolhendo eventuais feedbacks ao longo do tempo. Numa situação como essa, que a gente está começando uma coluna ao vivo, tentando perceber qual o formato mais adequado, a situação é um pouco diferente. Por outro lado, em princípio, as pessoas que estão participando da comunidade são pessoas experientes, são pessoas que já têm uma trajetória razoavelmente longa nos seus campos de conhecimento, nas suas empreitadas. Então, isso dá um tom já bastante diferente. E aí, nessa reflexão inicial que eu fiquei fazendo, evidentemente, me veio, num primeiro momento, aquela ideia de que se estamos numa comunidade de pessoas experientes, né, de pessoas que já têm uma caminhada razoavelmente longa, todos nós temos aí uma bagagem. Eu fiz uma conta básica, né, já começando a falar de números, né, porque resultados têm a ver com números. Eu estava fazendo uma conta básica de brincadeira, e lá se vão mais ou menos 15 mil horas de aulas que eu assisti, 40 mil horas de leituras, 60 mil horas de trabalho como executivo, 15 mil horas como consultor, enfim. E aí, eu fazendo essa reflexão, eu descobri que do tempo total que eu vivi até hoje, 25% praticamente dele eu passei nessas atividades. Se a gente considerar que todos nós passamos um outro terço dormindo, vocês vejam como é relevante. E eu garanto que todos vocês, como eu, têm uma situação muito semelhante a essa. A questão é que, na hora que a gente tem que fazer um restart, que a gente tem que se reinventar, mais do que essa reflexão sobre o caminho que a gente percorreu até hoje, a gente tem que tentar identificar formatos que façam com que a gente tire o melhor do que a gente conquistou até hoje, e nesta reciclagem a gente possa oferecer alguma coisa de diferente para os clientes ou para os potenciais clientes. Fernando pontuou, a minha experiência é muito voltada para empresas familiares. Acredito que alguns de vocês também, com certeza, têm essa caminhada, porque, afinal, a maioria das empresas são familiares. E, continuando nessa reflexão inicial, eu percebo que tão importante quanto o conhecimento técnico, quanto a formação, a nossa experiência, é
a capacidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada de nos relacionarmos com essas pessoas. Proprietários de empresas familiares têm algumas nuances muito particulares. Têm interesses que, na maior parte das vezes, são muito semelhantes. Mas cada empresa familiar tem a sua cultura, tem o seu momento. Normalmente, quando eles nos procuram para dar algum tipo de consultoria ou aconselhamento, eles estão atravessando por grandes dificuldades, porque há uma resistência enorme de recorrer a profissionais de fora para que possam ajudá-los a superar aquele momento. Normalmente, quando há essas dificuldades, os conflitos políticos estão super aflorados, os interesses não são exatamente revelados. Eu sempre brinco, né? O Fernando, por exemplo, sabe bem dessa frase: não há narrador confiável. As pessoas não colocam na mesa exatamente a situação verdadeira que está levando e que levou a empresa àquelas dificuldades, enfim. Por outro lado, ainda nessa reflexão inicial da coluna, o profissional que atende uma situação como essa, ele tem que ter um papel múltiplo, né? Ele é um pouco consultor, ele é um pouco coach, ele é um pouco gestor interino, dependendo do perfil da empresa, enfim. Então, se a gente fizer uma reflexão, e eu garanto que todos os nossos colegas de Restart têm experiências similares, nós vamos perceber que as situações têm muitas semelhanças, as nossas trajetórias, cada um com a sua formação específica, tem alguns pontos muito similares, e a nossa capacidade de obter sucesso, de obter resultados, vai estar calcada muito num pouquinho de tudo isso que eu falei, mas principalmente, e aí eu começo a fazer uma proposta que depois nós vamos desenvolver melhor nas próximas colunas, que eu diria que é um tripé que pode levar o consultor de resultados a realmente ter um bom desempenho. O primeiro pé desse tripé é o conhecimento. Conhecimento acadêmico, conhecimento prático, conhecimento por autodidatismo, que é fundamental, porque hoje o profissional que não está permanentemente atualizado, ele simplesmente é alijado do mercado, tá certo? E essa mistura desses conhecimentos práticos, teóricos, é que vai dando esse arcabouço, essa segurança pessoal para o consultor. Então, esse é o primeiro pé. O segundo pé, eu diria que é a caixa de ferramentas. Eu gosto muito desse nome. Que é exatamente, como o nome diz, um conjunto de técnicas, né? Um conjunto de princípios, um conjunto de realmente ferramentas administrativas, econômicas, consultivas, algumas emprestadas de uma série de atividades de conhecimento humano, das ciências sociais, e que vão compondo exatamente o ferramental que o consultor vai lançar mão de acordo com aquela situação que ele está enfrentando naquele momento. Agora, no meu modo de entender, o pulo do gato é o terceiro pé desse tripé, que é exatamente o método. Método, como a palavra diz, se você for pegar a etimologia dela, caminho, odós, né? Caminho para os resultados. E é esse método que cada consultor vai desenvolvendo, alguns mais conscientemente, outros mais empiricamente, é que vão fazer com que ele tenha maior ou menor sucesso, dependendo do campo de atuação dele, dependendo do segmento de mercado que ele explora, etc. Eu imaginei, então, e estou aberto a sugestões, porque essa é uma coluna, como a gente acabou de discutir, que vai ser muito construída de acordo com as demandas dos colegas que também são sêniores. E nós vamos ter oportunidade muito de discutir um pouco essa questão do método, essa questão de como efetivamente há
um caminho mais apropriado para fazer uma abordagem em situações muito complexas de empresas familiares, mas que realmente, desde o primeiro momento, privilegiem o resultado ou os resultados que deverão ser atingidos. E eu pretendo colocar isso em discussão nas próximas colunas que a gente começar a entrar mais nesse detalhe. Então, eu queria finalizar hoje essa abertura, né, essa primeira coluna, deixando isso, que na minha visão é muito esse tripé. Eu não tenho a pretensão, seria absurdo eu ter a pretensão de ter uma receita de bolo para pessoas que também já têm larga experiência. Nós não estamos falando aqui de um ambiente universitário com gente começando, nós estamos falando de um ambiente restart, que as pessoas vão recomeçar a partir de conhecimento e de estrada já percorrida, e eu acho que essa abordagem que eu imaginei pode contribuir nesse sentido. Então, e outra coisa também eu pensei, eu imagino que uma coluna nessa formatação, no diálogo, etc., a minha experiência, inclusive naquelas apresentações do TED, etc., mostram que a gente deve tentar nunca passar de 15, 20 minutos de exposição, porque senão a coisa começa a se perder. Então, eu imagino, vou tentar fazer o melhor de mim para trazer realmente, nesses 15 minutos, alguns pontos, algumas informações para reflexão e que possam enriquecer e trazer alguns insights para as pessoas que estiverem participando. Então, essa é a ideia. Eu gostaria, inclusive, de ouvir agora de alguns de vocês, se tiverem, evidentemente, alguns comentários, sugestões ou dicas, porque eu acho que é nisso que a gente vai construir uma coluna de sucesso. É isso, em princípio. Muito bem, Duran. Então, está aberto aí a vocês as perguntas. Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta para o Duran, por favor, abra seu microfone e fale. Estamos poucos aqui, é possível fazer isso. Duran, Lilian, repete o tripé, eu peguei só, estava anotando, mas não anotei. Fala de novo para mim. Então, eu diria que esse tripé, Lilian, é, primeiro, o conhecimento. E esse conhecimento, evidentemente, em cada um de nós, ele é formado por N possibilidades. Conhecimento acadêmico, conhecimento pelo autodidatismo, pela leitura, pela pesquisa, conhecimento prático, né? Na medida em que você vai evoluindo, você vai adquirindo conhecimento, mas ao mesmo tempo você está agindo como executivo, como consultor. Então, essa interação entre o conhecimento acadêmico, o conhecimento por leituras vai se completando com a prática, tá certo? E, mais do que isso, é essa constante autorreflexão que vai levando à ampliação desse conhecimento. O segundo pé desse tripé é a caixa de ferramentas. Ou seja, todos nós, na nossa caminhada, com certeza, aprendemos e vamos aprendendo N possibilidades de solução de problemas. N ferramentas em todos os campos de conhecimento, cada um de nós no seu campo mais restrito. E, obviamente, a gente vai percebendo quais dessas ferramentas nos dão mais resultados naqueles trabalhos específicos que a gente vai desenvolver. E o terceiro pé, que eu reputei como sendo o fundamental, vamos dizer assim, o básico, é o método, que é nada mais, nada menos do que o caminho para o resultado, né? Caminho para a meta, método. E que é fundamental que o consultor, com a sua bagagem, com o seu conhecimento, com a sua caixa de ferramentas, com o seu perfil pessoal e comportamental, uns mais analíticos, mais introspectivos, outros mais relacionais, enfim. Na medida em que ele vai desenvolvendo isso, vai tendo a capacidade de sacar o ambiente, a situação específica daquele caso que ele está atuando, ele tem um método, alguns têm esse método mais intuitivo, outros têm esse método mais estabelecido, mais definido, mas, sem dúvida, é esse método que vai levar o consultor a atingir os resultados que ele precisa atingir. Então, eu diria que são esses três pés do tripé. Bom, legal. Duran, você falou
bastante algumas vezes você citou a questão da empresa familiar, mas esse tripé vale para qualquer consultor, para qualquer tipo de consultoria que ele vai fazer, né? Sem dúvida, mas você colocou um ponto aí que ao longo do tempo, é que são vários, né? Então seria muita pretensão tentar esgotar isso hoje, mas enfim. Nas empresas familiares, eu diria que tão relevante ou tão importante quanto a capacitação técnica do consultor é a capacidade da empatia. Na minha visão, a competência técnica é relevante, sem dúvida, mas ela é apenas um dos componentes. A minha experiência pessoal mostra que quando você realmente consegue estabelecer uma empatia com os contratantes, ou contratante, ou com os principais envolvidos no processo decisório da empresa familiar, o trabalho tende a apresentar melhores resultados. Porque se você fizer uma abordagem puramente técnica, puramente estruturada em fatos e números, que tem que ser, mas se você não conseguir cativar, se você não conseguir estabelecer um canal verdadeiro de comunicação emocional com essas pessoas, muito provavelmente o seu trabalho não vai ter o mesmo sucesso. Porque por mais que o aspecto racional de uma consultoria como essa tenha que prevalecer, a minha experiência mostra que antes do racional vem o emocional. O próprio emocional dos contratantes é que vai facilitar com que eles enxerguem valor naquele trabalho racional que você conduziu e está conduzindo. Então, eu diria, e você colocou muito bem, no meu modo de entender, as variáveis políticas, emocionais, conflitivas, de relacionamento familiar, etc., são absolutamente relevantes. Não é à toa que os grandes conhecedores das empresas familiares sempre abordam o trabalho nas empresas familiares com aquele tripé família, patrimônio, empresa. Ou seja, você tem que perceber que essa realidade é muito rica e que, no mínimo, você tem 3 dimensões aí que se misturam. E se o consultor não souber fazer uma leitura adequada dessas dimensões e das suas inter-relações, ele acaba se perdendo. Então, ele pode produzir um excelente trabalho técnico, mas o risco de que esse trabalho não leve a bons resultados é muito grande. Duran, gostaria de fazer uma pergunta que é um passo antes, né, disso. Eu tenho lá meus conhecimentos, a minha caixa de ferramentas. Logicamente, vou me apropriar de alguns métodos que possam ser adequados, mas, assim, eu tenho vontade, né, estou trabalhando para isso, para montar a minha própria consultoria. Quais os que você recomenda sejam os passos iniciais para ser um consultor, né? É uma pergunta bem básica, né? Mas para mim agora de fundamental importância, porque realmente tenho concordo plenamente com você, esse tripé, e ainda falta para mim aquele ver o mercado, né? Onde estão os possíveis clientes, né? Como buscá-los? Você colocou que a pergunta é fácil, mas, na verdade, ela é aparentemente fácil. Ela é profunda e ela é difícil. Eu diria que, se você está nesse começo, eu recomendaria, como primeiros passos, que você primeiro fizesse um inventário pessoal. Ou seja, uma autorreflexão do seu caminhar até aqui, das competências que você realmente adquiriu, desses pontos fortes que definem o seu perfil pessoal e profissional, os dois. Não é só o conteúdo técnico que você amealhou, é principalmente a sua forma de ser como pessoa. O que realmente é aquilo que te faz diferente? O que você sabe que realmente, quando você está numa determinada situação com essas pessoas ou com pessoas similares, são características distintivas suas? Eu sou descontraído, eu sou um cara que realmente faz as conexões com facilidade, eu me escoro muito em
conteúdo técnico. Não, eu me escoro muito na percepção das necessidades do outro. Eu sou muito pontual, sintético e focado. Não, eu procuro fazer todo um mapeamento prévio, eu abro o espectro, eu permito que as pessoas se posicionem. Eu sou mais analítico, eu sou mais de médio e longo prazo. Não, eu sou um cara que vai direto na jugular. Enfim, eu recomendaria que você fizesse essa auto-reflexão, fizesse um inventário técnico e de perfil pessoal desses pontos, que vão ser os pontos que vão ser pontos distintivos, porque todos nós sabemos, e aí vamos para o lugar comum, que quando você vai fazer uma proposta ou tentar conquistar um cliente, você tem que explorar essa abordagem exatamente nos seus pontos distintivos. Quais são os pontos que te distinguem dos demais? Então, eu diria que você deveria começar por aí. E segundo, tentar definir nichos, se for possível. Por exemplo, eu, por exemplo, atuei nos anos de executivo basicamente em 3 grandes setores: automobilístico, shopping center e prestadores de serviço. Vamos dizer que fosse o teu caso. Então, você começa, além daquele início que eu te falei, que eu te sugeri, a identificar que você tem já um conhecimento muito maior acumulado em determinados segmentos. Isso é outro diferencial. Por quê? Porque isso economiza tempo, economiza energia. Quando você começar o trabalho de consultoria em empresas desse segmento, você já conhece muito do caminho das pedras, você já sabe onde buscar determinadas informações, você já conhece determinados indicadores, enfim. Então, eu diria que você deveria fazer esse inventário pessoal, técnico e de perfil, deveria fazer essa reflexão desses conhecimentos de segmentos e, principalmente, tentar realmente identificar o que realmente você gosta. Pode ser segmentos, pode ser tipo de empresa, pode ser determinados tipos de trabalho em determinadas áreas. Ah, não, eu me sinto muito mais à vontade no marketing. Então, eventualmente, esse é dos nichos que eu vou procurar focar. Hoje em dia, marketing digital, ainda mais com toda essa situação. Enfim, o fundamental, eu diria, para você que está fazendo essa reflexão inicial, como você colocou, é você realmente ter preciso essa sua foto, esse seu autodiagnóstico, para que a partir dele você faça propostas muito concretas, muito consistentes, que as pessoas vão sentir que realmente você está falando aquilo de corpo e alma. Você com certeza vai ter um diferencial na hora que você estiver competindo com eventuais outros propositores de alternativas. Tá? No começo eu diria que seria uma boa reflexão por aí. Tá ótimo. Duran, Jairo, eu gostaria de falar, Duran, sobre uma situação. Você estava falando das empresas familiares, né? E eu tenho uma experiência interessante, mas principalmente com pequenos negócios e depois com médio negócios. E quando você fala dessa necessidade nossa dessa empatia com o proprietário ou com quem toma conta das decisões, né? Uma empresa, nas experiências que eu tive, né, eu diria que eu fui de empresas de 1 milhão de faturamento por ano até 100 milhões de faturamento. No agronegócio, principalmente, sobre as maiores. E nessa de maior porte, né, o proprietário dela, ele é o cara que dá toda a palavra, ele vê tudo, ele era o cara que negociava tudo. Então é uma coisa extremamente complicada, porque ele queria ser onipresente, mas ele tinha uma dificuldade tremenda de ser interlocutor das boas notícias. Ele era sempre o mercador das más notícias. E como eu peguei esses dois extremos, que é diferente você pegar o pequeno negócio, você conversar, às vezes é a própria família, né? E aí você chega nessa empresa que eu
fiz todo esse trabalho em Mato Grosso e agora eu vim para São Paulo e eu quero voltar para a consultoria, e essa é a ideia do Restart, né? A gente fica meio assim, lá em Mato Grosso são muitas empresas familiares nesse jeitão. O dono tem uma onipresença, né, absurda. Eu acredito talvez aqui seja, em algum caso, um pouco diferente, mas existe uma dificuldade muito grande de você lidar com o proprietário com essa envergadura e você fazer chegar o seu trabalho, aquilo que você precisa fazer, lá no operacional para ter resultado. Porque se você fica só nele, o resultado não sai. Ele pode até ficar muito satisfeito. E eu passei por essa situação. Viajava com ele, estava sempre no avião dele, ia para uma filial, para outra filial. Mas no final das contas, precisava ter o resultado no final da linha, né, com aquelas pessoas que faziam o resultado. E aí a pessoa acaba entrando em desespero, porque você vai ter que chegar e falar, olha, aqui você vem, aqui vai outro. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, quando o tripé aqui é fantástico, né? Mas eu vejo que realmente na pequena tem que ter uma caixa de primeiros socorros constante, né? Com band-aid, com um gás, com coisa para batida, um termômetro para você medir uma febre, mas você tem que ter esse kitzinho para poder chegar e andar. Mas eu queria ouvir de você isso, esse processo assim, de você quebrar essa situação do dono, né, que está ali todo presente, firme. Às vezes ele está achando que está fazendo um grande sucesso e ele está perdendo dinheiro, está batendo cabeça, mas você tem que ter aquela habilidade para falar com ele e o pessoal te cobrando aqui para falar assim, Jair, olha, toma uma providência, fala com o homem lá, olha, tá errado. Então, se você fica no meio de uma situação, eu tenho certeza que todo mundo já passou um pouco por isso, mas de qualquer forma, nesse mercado agora, o empresário não tem mais tempo para perder esse dinheiro que ele está perdendo por causa dessa onipresença dele. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Jairo, você colocou uma situação que costuma acontecer muito e que é muito difícil de ter uma solução universal. O que eu quero dizer com isso? Depende de uma gama de circunstâncias e fatores, e você vivenciou isso pelo jeito que você descreveu. Quer dizer, depende do escopo do trabalho que você negociou, depende do tempo de duração do projeto, depende da leitura que você fez do perfil desse poderoso chefão, depende de qual é a estrutura que ele tem embaixo dele, porque, veja, depois nós vamos nas futuras colunas discutir, você tem um tripé, outro tripé, vocês vão ver porque não é por acaso que eu brinco com os tripés, que é liderança, o negócio em si e a gestão. Liderança, negócio, gestão. Então, você brevemente descreveu aí uma empresa patriarcal, né? Onde o dono acha que é eterno, onde ele acha que ele é presente em todas as situações. Muito provavelmente embaixo dele você deve ter encontrado pessoas com dificuldade de interagir com ele, com dificuldade de fazer valer o seu ponto de vista, o seu diagnóstico. Então, eu não sei o tempo, a gente pode depois, se for o caso, se tiver interesse, conversar mais no detalhe, mas é evidente que dependendo do escopo e do tempo que você tem, você com certeza teria que fazer um trabalho em 2 níveis e interagir nesses níveis. Um com o poderoso chefão e o outro com essas lideranças abaixo dele, porque com certeza parte da resposta que você iria levar a ele, ou vai levar ou levou, passa exatamente por o ajuste no modelo de gestão. Normalmente esses chefes concentradores, patriarcas, que fizeram um negócio, etc., eles têm aquela, entre aspas, soberba do sucesso. Já é difícil um cara desse contratar um cara como você para ele dizer, para você dizer a ele o que pode ser feito ou melhorado. Raramente esses caras têm essa humildade. Em geral, quando levam é porque alguém da família forçou, porque ele está quase quebrado ou já quebrou, mas enfim. Então essa soberba é muito complicada, porque às vezes você, como consultor, começa a colocar certas verdades e você queima um canal de comunicação.
É aquela história do cara matar o mensageiro, tá certo? Por outro lado, você tem que entregar o trabalho. E um trabalho de consultoria de gestão passa por analisar exatamente a liderança. Então, você teria que fazer um trabalho necessariamente nos dois níveis. Então, eu não tenho uma resposta, porque, obviamente, depende de cada caso concreto. Mas eu diria que você teria que brincar exatamente com essas três peças. A liderança abaixo dele, a gestão, o modelo de gestão que ele utiliza e o negócio em si. Na hora que você entra no negócio, você trabalha com variáveis concretas, números, resultados, você vai legitimar a tua abordagem com a liderança e com ele para mexer no modelo de gestão, que eu acho que é exatamente onde você deve ter mexido nessa situação, entendeu? Então, eu diria que é uma coisa que nós vamos abordar no futuro, mas é bem isso. É exatamente a liderança, o negócio em si e o modelo de gestão, tá? Maravilha, muito bom. Na verdade, o que aconteceu, você falou perfeito, né? Para chegar até uma pessoa dessa, você tem que ter alguma coisa, né? Ele foi meu aluno na faculdade, então eu quebrei esse gelo porque eu era professor dele. Mas, de qualquer forma, muito difícil. Perfeita. Mas vamos, se a gente tiver a oportunidade, gostaria de conversar mais, sim. Obrigado, viu? Com certeza. Muito bem, nós já estouramos o nosso tempo aí, mas nós teremos, a boa notícia é que nós teremos quinzenalmente, terça sim, terça não, às 19 horas, a coluna do Duran, o consultor de resultados. Quero agradecer a presença de todos. Nós gravamos essa sessão e ela será disponibilizada para todos os membros da Restart Community. Boa noite a todos. Obrigado.